E aí, torcedor santista? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e notícias quentinhas para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso é essencial para você não perder nenhuma novidade do Peixão. Agora, sem mais demora, vamos às notícias. Uma cena emblemática marcou o episódio: arquibancadas ainda quentes, estádio lotado, e um nome contratado que sequer respirou a partida, nem figurou na lista de substitutos em um clássico decidido por 2-0. O silêncio do banco foi mais eloquente do que qualquer defesa formal. Essa imagem resume o ponto central de uma semana em que o Santos, longe de resolver problemas dentro de campo, entrou numa crise de procedimentos que expõe fragilidades institucionais e põe em xeque a coerência entre dirigentes e comando técnico. A pergunta que corrói a imprensa e os corredores do clube é simples e direta: quem realmente ordenou a chegada do atacante argelino que, até aquele jogo, parecia desconhecido por quem deveria conhecê-lo melhor? O presidente Marcelo Teixeira tentou costurar uma narrativa que atribuísse a decisão a um fluxo burocrático. Avaliadores detectaram potencial, apresentaram relatórios ao departamento de futebol, houve trabalho analítico e, por fim, o comitê de gestão aprovou. Em sua defesa, ora técnica, ora delegadora, Teixeira afirmou que a contratação veio do Soutos e que a comissão técnica insistentemente pediu o reforço. Essa versão, proferida em tom institucional, soou como tentativa de demonstrar que o processo fora criterioso. No entanto, a própria repetição de quem indicou e quem pediu acabou revelando o problema. Mais do que indicar, faltou um ponto claro de decisão, uma assinatura que assumisse responsabilidade. Contradição veio do banco. O treinador, confrontado publicamente, declarou que não conhecia o atleta e que sua compreensão sobre o perfil do jogador ocorreu apenas depois de pedidos de informação. Eu não conhecia, analisei, pedi informações e dei aval, afirmou. Em poucas palavras, uma admissão preocupante: o aval de alguém que assume a responsabilidade técnica surgiu apenas após a operação estar em andamento. Essa confissão derruba o princípio básico da gestão esportiva: o técnico deve validar tecnicamente o reforço antes da efetivação, e não apenas após o fato consumado. Do ponto de vista prático, o descompasso entre presidente e treinador cria duas frentes de desgaste. Internamente, gera incerteza entre atletas e equipe técnica; externamente, dá munição a opositores, analistas e torcedores para questionar a capacidade de planejamento do clube. A imagem pública do Santos passa a ser a de uma entidade que age por impulso, vulnerável à pressão de janelas e pautas, em vez de uma instituição que prioriza critérios e prudência. A percepção conta. Em negociações esportivas, reputação vale, e sem ela, os custos aumentam. É preciso olhar também para o papel dos Soutos, tradicionalmente responsáveis por vasculhar mercados e apresentar alternativas de reforço. Quando esses profissionais trazem um nome, esperam-se relatórios completos, dados físicos, estatísticas de desempenho, laudos médicos preliminares, análise de perfil psicológico e, essencialmente, conversa prévia com o treinador para avaliar compatibilidade tática. Se a versão oficial se sustenta, que foi uma indicação, então a falha está em não integrar a visão técnica ao parecer dos avaliadores. Se, ao contrário, a comissão técnica insistiu, então por que o técnico afirmou publicamente que não conhecia o atleta? A divergência indica que as peças do processo não conversaram conforme deveriam. Para a torcida, essa disputa de versões soa, no mínimo, desconcertante. O sentimento popular hoje é tradução direta do descontrole. Quando a arquibancada acredita que decisões estratégicas são tomadas sem critérios claros, a reação é imediata e contundente. Torcedores deixam de imaginar táticas e começam a perguntar por governança, deixam de avaliar performance e passam a cobrar quem responde por cada escolha. No campo das percepções, perder essa narrativa é perder a autoridade moral para cobrar dentro de campo. Além do desgaste de imagem, há risco concreto sobre o rendimento esportivo. A chegada de um atleta que não é plenamente conhecido pelo treinador compromete planos táticos. Um jogador precisa de tempo para adaptação, integração com companheiros e, sobretudo, de encaixe técnico com as ideias do comandante. Trazer alguém às pressas, com aval condicionado e sem testes práticos, reduz as chances de retorno esportivo, especialmente quando a contratação ocorre às vésperas de confrontos decisivos. Resultado natural: o atleta não joga,
o time não melhora, e as críticas se multiplicam. Fala, torcedor do Peixe. Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no Santos com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. Quando a notícia começou a circular nas redes sociais e nos principais portais esportivos do país, poucos acreditaram que pudesse ser verdade. Lionel Messi, o maior jogador de futebol das últimas 2 décadas, teria mandado um recado diretamente ao Santos Futebol Clube. A informação caiu como uma bomba no mundo esportivo e rapidamente se tornou o assunto mais comentado entre torcedores, jornalistas e especialistas, que tentavam decifrar o verdadeiro teor das palavras do craque argentino. O impacto foi imediato, principalmente entre os santistas, que ainda se acostumam à nova era do clube após o retorno de Neymar e a reestruturação do elenco. Messi, ao mencionar o Santos, reacendeu algo que parecia adormecido, um sentimento de grandeza, de nostalgia e de esperança em torno do Peixe, que há tempos busca reencontrar o brilho de seus dias mais gloriosos. A mensagem de Messi, embora curta, foi interpretada como algo profundo. Ele teria dito, durante uma entrevista na Europa, que o Santos é um time especial, que sempre respeitei muito, e que representa algo diferente no futebol mundial. Bastou essa frase para inflamar o imaginário coletivo e gerar uma enxurrada de especulações. Alguns veículos internacionais chegaram a afirmar que o argentino teria uma ligação emocional com o clube brasileiro desde a época de Pelé, e que nutria um carinho especial por Neymar, o que teria motivado a menção. Outros, mais ousados, insinuaram que Messi poderia estar abrindo as portas para algo maior, quem sabe uma parceria, uma visita, ou até um projeto envolvendo o Santos em um futuro próximo. O certo é que o simples ato de pronunciar o nome do clube foi o suficiente para colocar a Vila Belmiro novamente sob os holofotes do mundo. A repercussão nas redes sociais foi avassaladora. Em questão de horas, o nome Messi figurava entre os assuntos mais comentados do Brasil, ao lado de Santos, e ninguém esperava por essa. A expressão virou meme, manchete, e tema de vídeos e debates em programas esportivos. Torcedores começaram a revisitar vídeos antigos de Neymar e Messi jogando juntos no Barcelona, imaginando um cenário em que o craque argentino, agora veterano e campeão de tudo, pudesse vestir, ainda que por um instante, a camisa branca do Santos. A ideia parecia absurda, mas para o torcedor santista, acostumado a viver de sonhos que desafiam a lógica, era um delírio delicioso. O clube, por sua vez, não deixou o momento passar despercebido. Fontes internas afirmam que a diretoria acompanhou de perto toda a repercussão e até considerou emitir uma nota oficial agradecendo o reconhecimento de Messi. Embora a nota não tenha sido publicada oficialmente, o staff do Santos tratou de reforçar a imagem do clube como um símbolo global, aproveitando o prestígio da menção do argentino. Nos bastidores, comenta-se que a equipe de marketing começou a trabalhar imediatamente em campanhas que exploram essa conexão emocional entre Messi, Neymar e o Santos, utilizando o episódio para reforçar o posicionamento internacional da marca. Especialistas em comunicação esportiva afirmam que a fala de Messi, mesmo que espontânea, tem um peso gigantesco. Ele é um dos atletas mais influentes do planeta, e qualquer gesto, palavra ou menção sua tem repercussões econômicas e midiáticas impressionantes. No caso do Santos, o impacto foi duplo, reacendeu o interesse internacional no clube e despertou, internamente, uma chama de orgulho que há tempos parecia apagada. Muitos torcedores relataram nas redes sociais que sentiram um orgulho renovado ao ouvir Messi citar o nome do Peixe, um reconhecimento que ultrapassa fronteiras e reforça a dimensão mítica da camisa santista. Enquanto isso, os programas esportivos se dividiam entre a análise fria dos fatos e a fantasia que domina o futebol. Alguns jornalistas destacaram que Messi tem uma profunda admiração pela história do futebol sul-americano e que sempre demonstrou respeito por clubes formadores de talentos. Outros, mais céticos, afirmaram que tudo não passava de uma cortesia diplomática, sem qualquer significado maior. Mas o torcedor comum, apaixonado e movido pelo coração, não quis saber de racionalidade. Para ele, o que importava era o gesto. Messi falou do Santos, e isso já bastava para transformar um dia comum em um capítulo inesquecível da história recente do clube. Na Vila Belmiro o clima era de festa. Funcionários,
jogadores e até membros da comissão técnica comentavam o assunto com entusiasmo. Ver o Messi falar do Santos é algo que emociona. Mostra o quanto esse clube é gigante, disse um dos dirigentes em entrevista reservada. O vestiário santista, por sua vez, ganhou uma nova energia. Os atletas mais jovens, muitos deles formados na base do clube, sentiram-se inspirados ao saber que o maior jogador do mundo reconhece a importância do Santos. Essa injeção de ânimo, ainda que simbólica, pode ter efeitos concretos dentro de campo, revitalizando o espírito competitivo do elenco. Neymar, principal astro da equipe, teria ficado particularmente tocado com a declaração do ex-companheiro de Barcelona. Segundo fontes próximas ao jogador, ele teria comentado com colegas que Messi sabe o tamanho do Santos e que o reconhecimento de um ídolo mundial reforça a grandeza do clube brasileiro. Há quem diga que o craque santista planeja, inclusive, enviar uma mensagem de agradecimento ao argentino, como forma de retribuir o carinho e fortalecer os laços entre os dois. O reencontro simbólico entre Neymar e Messi, mesmo que apenas nas palavras, trouxe à tona a nostalgia da era de ouro do Barcelona, e muitos torcedores passaram a sonhar com um futuro em que esses dois gênios pudessem dividir novamente o mesmo campo, desta vez, vestindo o branco sagrado da Vila. Enquanto o mundo especula sobre as intenções de Messi, o Santos se aproveita da maré positiva. A menção do argentino gerou um aumento considerável no engajamento digital do clube. As redes oficiais registraram um crescimento expressivo em seguidores, curtidas e interações, especialmente vindas de fora do Brasil. Países como Argentina, Espanha e Estados Unidos mostraram curiosidade em relação ao Santos, e diversos veículos estrangeiros publicaram matérias relembrando a história do clube que revelou Pelé e Neymar. A imagem internacional do Peixe, que já era respeitada, ganhou um novo impulso. É curioso observar como um simples comentário pode desencadear uma onda de otimismo e expectativa tão grande. Mas o futebol é feito disso, de gestos simbólicos, de palavras que ecoam, de sonhos que renascem. No caso do Santos, o nome Messi veio para reafirmar algo que os torcedores sempre souberam: o clube pode atravessar crises, mudanças e fases difíceis, mas sua história é imortal, e sua grandeza é reconhecida até pelos deuses do futebol. Analistas financeiros também começaram a avaliar o impacto indireto da fala de Messi. O reconhecimento global do Santos pode abrir portas para novas parcerias comerciais, contratos de patrocínio e até acordos internacionais de intercâmbio esportivo. O departamento de marketing já estuda formas de transformar esse momento em oportunidade de negócio, com campanhas que reforcem o prestígio do clube. O simples fato de Messi ter mencionado o Santos já colocou a equipe novamente no mapa mundial do futebol, e o timing não poderia ser melhor, considerando o processo de reconstrução que o clube vem passando. Nos programas de TV, os debates se intensificaram. Alguns comentaristas questionaram se o Santos poderia aproveitar o momento para tentar um contato direto com Messi, mesmo que apenas simbólico. Outros sugeriram que o clube deveria organizar um evento internacional, convidando o argentino para participar de ações sociais ou partidas festivas. Embora tudo isso pareça improvável, a verdade é que a fala do craque abriu um leque de possibilidades que ninguém esperava. Os torcedores mais fanáticos chegaram a criar campanhas online com hashtags como #MessiNaVila e #SantosDeMessi, incentivando a diretoria a convidar o jogador para conhecer o clube. O movimento rapidamente ganhou força, com milhares de postagens de fãs de todo o mundo. Imagens editadas de Messi vestindo a camisa do Santos circularam nas redes, misturando humor, esperança e emoção. Essa euforia coletiva mostrou o quanto o Santos ainda desperta paixões genuínas, mesmo fora de suas fronteiras. O mais interessante, porém, é observar o efeito emocional dessa notícia. O torcedor santista, tantas vezes desacreditado, reencontrou motivos para sorrir. A fala de Messi foi como um sopro de reconhecimento, uma lembrança de que o Santos é, sim, parte do imaginário mundial do futebol. Enquanto outros clubes se esforçam para conquistar projeção internacional, o Peixe, com sua história e legado, continua sendo naturalmente reverenciado por ídolos globais. Alguns analistas esportivos foram além, sugerindo que a menção de Messi ao Santos tem um valor simbólico que vai além do futebol. Representa o respeito entre gerações, o elo entre o passado lendário e o presente em reconstrução. O Santos de Pelé, o Santos de Neymar,
o Santos que agora luta para se reerguer, todos coexistem em um mesmo imaginário que transcende o tempo. Messi, ao reconhecer isso, acaba reforçando a importância histórica do clube brasileiro no cenário mundial. E não faltam exemplos que comprovem essa influência. Diversos craques europeus, ao longo dos anos, já declararam admiração pelo Santos. De Cristiano Ronaldo a Iniesta, muitos reconhecem o impacto do clube na formação do futebol moderno. Mas ouvir isso de Messi tem um peso especial. Ele é o símbolo máximo do talento, da dedicação e da genialidade, e quando um jogador desse calibre se refere ao Santos com respeito, é como se a história se curvasse diante de outra lenda. O impacto midiático também se refletiu no ambiente esportivo brasileiro. Outros clubes notaram a movimentação em torno do Santos e começaram a discutir estratégias de valorização de marca. O Peixe, de repente, voltou a ser referência, não apenas por sua história, mas por sua capacidade de se manter relevante em meio a um cenário competitivo e globalizado. Aqui no nosso canal, trazemos notícias fresquinhas do Santos todos os dias. Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas sobre o nosso Peixão. E não esqueça de compartilhar sua opinião sobre essa notícia nos comentários, ela é muito importante para o Santos. Até o próximo vídeo.